Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre termopares, termopares módulo 29. Termopares ferro constantante tipo J, nós vamos falar aqui sobre coeficiente de milivoltagem. Nós vamos aprender a fazer os cálculos através do polinômio de conversão de graus Celsius para milivolts. Se você gostou dos nossos vídeos, dê um curtir ou compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar a manter esse trabalho. Como a relação força eletromotriz vezes temperatura de um termopar não é linear, o instrumento indicador, de algum modo, deve entender essa linearização e o sinal gerado pelo termopar. Para quê? Para que ele possa entender o valor em milivolts e transformar isso em graus Celsius. Isso é feito através de uma equação matemática, que permite isso, através de um polinômio que depende da precisão requerida, pode chegar até a ordem da 14ª potência. Então aqui nós temos a fórmula. Essa fórmula ela obtém alguns dados fixos, conforme tabela, e essa tabela está na ASTM 230 de 2003, volume 1403, Temperature Measuring. Existem duas tabelas, uma que vai de menos 210 até 760 graus e outra de 760 graus até 1200. Essa primeira negativa até 760, a gente vai trabalhar com ela, mesmo porque o termopar tipo J, você utiliza ele na prática até no máximo 700, 760 graus, como é o caso dessa primeira aqui. Nós temos aqui os valores de C0 até C8, então ele vai até a 8ª potência, e nós vamos fazer aqui uma simulação desses cálculos para a gente entender como é que é feita essa equação do polinômio. Eu montei numa tabela de Excel, inclusive essa tabela de Excel está disponível, se você quiser essa tabela, onde você coloca o valor de temperatura aqui, então tem entrada, valor, graus Celsius, você coloca a temperatura e ela responde com a milivoltagem. Você vai verificar que muitas tabelas disponíveis na internet, até por erros de gráfica e etc., você vai ver que existem milivoltagens erradas. E aqui você obtém um valor de milivoltagem com várias casas após a vírgula. Então você tem aqui um valor realmente exato e você consegue colocar temperaturas aqui 100,1 grau, 10,3 graus, e você tem os valores resultados aqui em milivolts. Os valores obtidos em norma são os amarelos, que são exatamente esses valores aqui dessa tabelinha aqui que foi tirada da norma ASTM 230. Então eles estão transcrevi eles aqui na tabela de Excel. Aqui é a entrada do valor em graus Celsius, eu coloco aqui o valor que eu quero e ele calcula em milivolts, resultado calculado em milivolts, que é azul, e em laranja aqui os cálculos intermediários, ou seja, aqui tem o C0, que seria esse valor, aqui eu tenho o C1 vezes a temperatura, que seria essa temperatura, o C2 vezes a temperatura ao quadrado, a temperatura ao cubo vezes o C3 e assim por diante, até a 8ª potência. Com esses valores intermediários, você faz a somatória e você obtém aqui que a 100 graus, a milivoltagem de um termopar tipo J é de 5,26891608 milivolts. Então, através desse cálculo do polinômio, você tem exatamente os valores de milivoltagem. No caso, essa tabela nos permite calcular de menos 210 graus até 760. Se você quiser fazer esses cálculos em Excel, basta copiar esses valores que estão aqui em azul até C8 e fazer os cálculos usando essa equação aqui do polinômio para você obter esses valores de temperatura, resultado em milivolts. Com base nos cálculos que eu consegui fazer, eu consegui montar também aqui um gráfico de 5 em 5 graus. Então eu fiz um gráfico que ele vai variando de 5 em 5 graus e eu fui calculando todas as milivoltagens nessa faixa de temperatura. Então aqui eu consigo montar pelo Excel um gráfico real de uma curva de um termopar tipo J. Então aqui eu coloquei um ponto selecionado de 455, aqui eu simulei 455, para você ver aqui que os valores são exatamente iguais da
da tabela de milivolts. Então, nós temos um valor de 24.8871, aqui 24.8871,0508 milivolts. Então, através desses dados do polinômio, da equação de polinômio, eu consegui determinar aqui um gráfico real de uma curva de um termopar tipo J. Aqui eu coloquei uma curva, um gráfico, né, que existe nas literaturas aí na internet, dos termopares tipo E, tipo J, tipo T, K, N. Então, você faz aqui, através desse gráfico, uma visualização e uma comparação entre eles. Então, ao final desse curso, onde nós vamos falar dos vários termopares e fazer o cálculo do coeficiente de milivoltagem através da equação do polinômio para cada um dos termopares, eu vou montar um vídeo onde nós vamos mostrar aqui o gráfico real de todos esses termopares. E aí a gente vai fazer uma verificação do que existe hoje na internet e o que é real. Então, nós vamos fazer uma verificação real. Aqui eu selecionei um ponto, né, que é para mostrar para vocês que esse gráfico é realmente fidedigno. Tá? Então, nós estamos falando aqui do termopar tipo J. A mesma norma STM 230/2003, ela apresenta o seguinte aspecto, é bem interessante. Então, se eu tenho um termopar tipo J, ferro constantan, eu tenho lá a tabela de milivoltagem. Como é que eu sei que o elemento ferro está conforme norma e como é que eu sei que o elemento constantan está conforme norma? Então, essa mesma norma, a STM 230, ela apresenta uma situação onde você pode comparar o JP, que seria aqui o J positivo, que seria o ferro, em função de um fio de platina puro. Então você tem aqui o C0 até o C8, então aqui eu consigo determinar, através da temperatura, qual a milivoltagem de um termopar formado pelo elemento ferro mais um elemento de platina pura. Por que platina pura? A platina pura é 100% puro, é um elemento que você pode confiar, então você faria um termopar e você tem aqui uma tabela de milivoltagem que você pode verificar se o elemento ferro está conforme norma. E também uma tabela ao contrário, a platina pura em função do J negativo. O J negativo seria o constantan. Então, através de um termopar formado de platina pura e constantan, eu consigo determinar a milivoltagem dele e verificar se esse constantan está conforme norma. Então, por exemplo, se eu tenho um termopar tipo J, ferro constantan, e a milivoltagem dele não está conforme norma, como é que eu sei que o elemento ferro ou o constantan está errado? Então, através de um fio de platina puro, eu consigo montar um termopar ferro platina puro e o outro platina pura constantan e verifico a milivoltagem através dos polinômios existentes em norma. Então, eu também montei aqui uma equação que fornece esses valores. E olha que interessante. Quando você tem o valor de milivoltagem do J positivo em função da platina pura, que é o laranja aqui, e aqui eu tenho a platina pura em função do J negativo, que é o constantan, eu tenho essa milivoltagem. A somatória do JP com JN dá uma milivoltagem muito próxima da milivoltagem que é a milivoltagem que está na tabela do termopar tipo J, ferro constantan. Então, JP mais JN deu 24,99 contra 24,88 da tabela de milivoltagem. Essa é uma forma de verificar se o elemento ferro está conforme norma, se o elemento constantan está conforme norma. Então, é bem interessante isso, muito pouca gente conhece esse dado. Fim do curso Termopares do módulo 29. Se você gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Constantemente a gente está soltando novos vídeos. Aqui a gente está falando sobre coeficiente de milivoltagem de termopar tipo J. Vamos falar nos próximos do tipo K, tipo N, tipo E, tipo T, os termopares de platina. Quer dizer, vamos fazer uma verificação detalhada de todos os termopares e ao final de tudo isso nós vamos montar uma videoaula para comparar todos eles através de um gráfico real que eu até hoje realmente não vi na internet algo real disponível. Então, existem alguns gráficos fictícios, né? Então, nós vamos fazer aqui uma verificação real e verificar se esses gráficos que existem na internet estão corretos ou não.
Bom, meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail é termopares@uol.com.br. Caso vocês queiram aí essa tabela de Excel de milivoltagem, mande um e-mail para mim que eu mando a tabela para vocês. Meu muito obrigado e até logo.